Beleza, pessoal. Terminou agora há pouco Philadelphia 76ers e New York Knicks, né? O primeiro jogo da pré-temporada da NBA, né? O jogo que marca a abertura da pré-temporada. Jogo lá em Abu Dhabi, lá na terra dos sheiks, na terra dos milionários. E aí, o jogo rolou agora à tarde. O New York Knicks conseguiu uma vitória tranquila por 99-84, mas como é pré-temporada, pouco importa o placar, né? Eu sempre falo, cara, jogo de pré-temporada tem duas coisas que eu ignoro na hora da análise: placar e intensidade. Tô nem aí pra quem ganhou um jogo de pré-temporada, pra mim pouco importa. E eu não vou cobrar a intensidade dos caras num jogo de pré-temporada que não vale absolutamente nada. Então essas duas coisas, esses dois fatores, eu ignoro na hora da análise. Não tem peso nenhum pra mim. Pré-temporada pra mim serve pra ver os novos jogadores, né? Sejam contratações, sejam os novatos, e pra ver o que cada técnico tem de ideia de jogo, né? Para ver os testes que cada técnico vai fazer. E nesse jogo tiveram algumas coisas legais, né? Tiveram alguns pontos interessantes, né, que eu observei e vou, né, explorar esses pontos aqui nesse vídeo. Antes de tudo, peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos, que é sempre muito importante, ajuda muito no crescimento do canal. Importante lembrar que o canal Switch TV BR é parceiro da Centauro. Usando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% e de quebra você ajuda o canal a se manter em pé, porque uma pequena parte do valor do produto que você comprar usando o cupom SWISH10 uma pequena parte do valor volta pro canal. Então, quem puder dar essa moral, eu agradeço bastante, e é uma moral pra você mesmo, né? Porque 10% de desconto na Centauro, pô, é um ótimo desconto. Dica tá dada. E vamos lá, cara. Vamos aqui falar sobre alguns pontos que eu observei nesse jogo. Inclusive, fiz live react desse jogo. Galera aí, muitos de vocês assistiram esse jogo comigo. Olha aí que maravilha. Então, obrigado a todo mundo que tava na live. E quem por acaso não participou da live react, pô, se liga, né? Tem que participar. Todos os dias, durante essa pré-temporada, vai ter live react de pelo menos um jogo. Então, se você só não assiste o jogo comigo se você não quiser, né? Assistir o jogo ali, comigo de segunda tela, é maneiro pra caramba. Então, já fica ligado. Todo dia de jogo aí, durante a pré-temporada, vai ter live react. E durante a regular, também vou fazer lives reacts. Não vão ser todos os dias, mas pelo menos uns 5 joguinhos por semana eu vou reagir com vocês. Então, né, as lives reacts é uma realidade, já são realidade aqui no canal, tá bom? E aí eu fiz a live react desse jogo, e aí durante a live eu já pontuei algumas coisinhas interessantes, como por exemplo, a escolha do Mike Brown de utilizar Mitchell Robinson e Karl Anthony Towns juntos, né? Havia muitas dúvidas, né, sobre qual seria o quinteto titular do Mike Brown. Né, nessas últimas semanas foi muito discutido se ele ia manter o starting five da temporada passada com o Jalen Brunson, com o Josh Hart, com o Mikal, com o Anunoby e com o Towns. Um quinteto que foi um dos mais eficientes da NBA temporada passada. Um quinteto que fez o Knicks voltar para a final de conferência depois de muitos anos. Então, né, foi discutido se ele ia manter esse starting five ou se ele ia mudar. Se ele ia utilizar, por exemplo, o Mitchell Robinson como titular, né, juntando ele com o Towns e formando um garrafão mais robusto, né, um garrafão com uma defesa melhor no Mitchell Robinson e com o Towns tendo um pouco mais de liberdade para se movimentar, né, sem ter tantas obrigações assim defensivas. E aí hoje a gente teve, né, o primeiro vislumbre do que o Mike Brown imagina para esse quinteto do Knicks, e esse primeiro vislumbre foi com o Mitchell Robinson ao lado do Towns. Ele começou o jogo com os dois juntos, e aí Brunson, Mikal e Dadier completaram o quinteto. O Josh Hart começou no banco e o Anunoby não jogou. Inclusive o Josh Hart entrou no jogo, mas ele acabou saindo rápido por conta de um problema que ele teve nas costas, e ele foi ejetado do jogo, né? Ele, né, caiu ali, sentiu as costas, ele já ia sair do jogo, e aí ele jogou a bola na torcida, né? E aí ele foi ejetado. Então preocupa a situação do Josh Hart, que já vinha lidando com o problema na mão. Então vamos observar. Mas enfim, ele começou o jogo com esse quinteto, com o Mitchell Robinson e Towns juntos.
Esses dois tiveram minutos juntos também temporada passada. O Thibodeau utilizou o Mitch Robinson junto do Towns em vários momentos. Não em vários momentos, porque o Mitch Robinson passou boa parte da temporada machucado. Mas nos momentos em que o Mitch Robinson estava saudável, o Thibodeau utilizou os dois juntos para dar um pouquinho mais de defesa de garrafão ali pro time. E foi o que a gente viu. A gente viu um garrafão do Knicks mais seguro defensivamente, pegando muito rebote, inclusive com Robinson e Towns juntos. O Knicks tem um potencial muito grande de ser o time, né, líder de rebotes da temporada, porque a capacidade de pegar rebote que o Knicks tem com esses dois caras jogando juntos é impressionante. Só o Mitch Robinson, no primeiro tempo, ele pegou 16 rebotes, gente. 5 ofensivos. No todo, o Knicks terminou o jogo com 58 rebotes. Isso porque o Robinson e o Towns não jogaram no segundo tempo. Se os dois tivessem jogado, esse número poderia ser ainda maior. Ainda maior. Lembrando que temporada passada o Towns teve alguns jogos com mais de 13, 14 rebotes pegos. Então esses dois juntos, além de dar mais solidez defensiva para o garrafão do Knicks, eles também adicionam muito nos rebotes. Muito mesmo, tá? E eu vou te falar, ofensivamente, eu gostei da dinâmica dos dois. É diferente do Thibodeau, que utilizava o Mitch Robinson como um cone no ataque, deixava ele parado no garrafão, só saindo para fazer screen. O Mike Brown usou o Mitch Robinson para criar, né? Saindo do garrafão, fazendo handoff, tentando, né, conectar passes para quem cortava em direção ao garrafão que ele deixava livre, com o Towns espaçando. Eu gostei bastante da forma que o Mike Brown usou o Mitch Robinson no ataque, não deixando ele só parado, tá ligado? Envolvendo ele mais no jogo, envolvendo ele mais no ataque, né? Botando ele em movimento, né? Gerando ali aberturas no garrafão, porque você deixa o Mitch Robinson parado no garrafão, o pivô adversário, cara, ele vai se esconder no Mitch Robinson. Ele não vai ter preocupação. Utilizando o Mitch Robinson saindo do garrafão, mesmo ele não sendo uma ameaça arremessando, só dele sair do garrafão, só dele se movimentar para fazer um handoffzinho ali, ele já tira o pivô do garrafão. E aí abre espaço pro Brunson infiltrar, pro Hart infiltrar, pro próprio Towns infiltrar em alguns momentos ali, tá ligado? Então eu gostei bastante da forma como o Mike Brown utilizou o Mitch Robinson, tornando o Mitch Robinson mais útil no ataque. Defensivamente eu já falei, funcionou super bem. Então, esse foi o primeiro ponto. Robinson e Towns juntos me agradou. Uma outra coisa que eu achei legal durante o jogo foi o Mike Brown testar rotações com mais guards, né? Teve um momento ali no primeiro tempo onde ele colocou em quadra uma rotação com o Brunson, com o Clarkson, com o Hart, com o McBride e com o Mitch Robinson, né? Uma rotação com 4 guards e um pivô. Defensivamente, é uma rotação que fica, né, um pouco mais frágil, né, especialmente na parte de altura, e também porque o Mitch Robinson jogando dessa forma, com 4 guards ao redor, ele acaba ficando exposto na defesa, porque o ataque meio que foca em atacar ele, em tirar ele do garrafão e explorar, né, explorar as costas dele, lá ele, com todo respeito. Mas ofensivamente eu gostei, por quê? Porque fica um ataque mais móvel, mais rápido, né? E uma coisa que eu espero muito desse Knicks com o Mike Brown é mais velocidade em transição, é um Knicks mais, né, não tão focado em jogo de meia quadra. O Knicks com o Thibodeau era um time que atacava só em meia quadra, você não via o Knicks pontuando tanto em transição. Era um time de muita intensidade defensiva e de lentidão no ataque, um ataque mais lento, com o Brunson toda hora explorando mano a mano, né? Eu espero desse trabalho do Mike Brown um Knicks mais dinâmico. Obviamente não abdicando dos momentos de isolation do Brunson, que ele é um dos melhores da NBA nisso, mas não sendo só isso. E com essa formação de 4 guards, a gente viu um Knicks mais rápido, né? Atacando, chegando mais rápido no ataque. Então, é uma coisa que eu espero ver durante a regular. Então, pela parte do Knicks, cara, esses foram os principais pontos que eu observei, tá? Mitch Robinson fez um ótimo jogo, McBride fez um ótimo jogo vindo do banco, né? O Towns teve um bom jogo de 11 pontos, o Jalen Brunson no segundo quarto teve ali uma boa dinâmica. No segundo tempo, o Mikal Bridges também fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Knicks jogou só com os reservas, então nem tem muito o que destacar, né? E é isso. Pelo lado do Knicks é isso. Pelo lado dos Sixers, é meio difícil, né, analisar os Sixers por conta do monte de desfalque, né? Paul George não jogou, Embiid não jogou,
Kyle Lowry também não jogou, então muito desfalque, muita gente fora. Quentin Grimes também não jogou, Quentin Grimes nem viajar para Abu Dhabi ele viajou, não vai fazer parte desses jogos em Abu Dhabi. Então é até difícil analisar por conta disso, mas tem algumas coisinhas que dá para pontuar, como por exemplo, o bom jogo do Edcombe. Claro, não teve eficiência no arremesso, inclusive ninguém do Knicks ninguém do Sixers, perdão, teve eficiência no arremesso. O Sixers terminou o jogo com 8,6% para 3. Foi uma coisa completamente horrorosa. E 20 turnovers. Então foi um jogo muito errático por parte dos Sixers. Então o Edcombe, assim como todo mundo, não teve eficiência. Mas ele teve intensidade, ele teve agressividade na defesa, nos rebotes. Gostei da forma como ele criou no ataque, distribuindo ali alguns bons passes. Inclusive no começo do jogo ele conectou uma ponte aérea com a Dembona, que foi muito bonita, terminou o jogo com 3 assistências. Ele que foi titular ao lado do Maxey, os dois formaram o backcourt titular desse time do Sixers, o que eu acho que vai se manter para regular, até por conta da lesão do Jared McCain. Então esse deve ser o backcourt do Sixers para a temporada. Gosto desse backcourt, gosto dele jogando ao lado do Maxey. É muita velocidade, é muita intensidade nos dois, eu gosto bastante. Então, vale o destaque para o jogo do Edcombe, terminou com 14 pontos, 6 rebotes, 3 assistências. Teve bons minutos, bons flashes. Jogou 31 minutos, foi o jogador com a maior minutagem no time dos Sixers. Inclusive, foi o de maior minutagem no jogo, tá? Foi o que mais ficou em quadra, juntamente do Dominic Barlow, que foi titular. Teve até um bom jogo, pegou 10 rebotes, marcou 6 pontos. Dominic Barlow é um bom jogador pro CT ali no elenco. Então, gostei do Edcombe. Tyrese Maxey, jogou muito bem, como já era esperado. Também não teve eficiência nos arremessos, mas 14 pontos, 4 rebotes, 4 assistências, sendo veloz ali, atacando bem ali o garrafão e tal. Já era esperado do Maxey, que novamente deve ter que carregar esse time até a volta do Embiid, o que ainda não se tem previsão. Até brinquei durante a live que o Maxey, que é bom, a fisioterapia do Maxey tá em dia, porque o que ele vai ter de dor nas costas nessa temporada é brincadeira. Vai ter que carregar esse time. Surreal. Então, o Maxey foi bem. Kelly Oubre fez um bom jogo defensivo, conseguiu 2 tocaços, muito bem na defesa o Kelly Oubre. É um ótimo jogador ele pra você ter no elenco. E o Adembona eu acho que merece um destaque, viu? Jogou 14 minutos, 4 pontos, 2 rebotes, deu um toco. É um cara que eu acho que pode ser mais utilizado nessa temporada, especialmente durante esse período de recuperação do Joel Embiid. Tomara que ele tenha mais oportunidades do que ele teve no último ano. Jabari Walker também é um menino que vale destacar. Chegou no Sixers nessa off-season. 9 pontinhos, 5 rebotes, espaçando bastante a quadra. É um cara que tem características bem legais. E é mais ou menos isso, cara. Acho que é mais ou menos isso que eu tenho pra falar sobre o jogo. O primeiro jogo aí da pré-temporada. Amanhã teremos Los Angeles Lakers em ação. Lakers encara o Suns amanhã a partir das 11 horas da noite. Vai ter live react desse jogo também, tá? Então anota na agendinha, 11 horas da noite, live react de Lakers e Suns. E depois do jogo teremos também vídeo. E sabadão teremos aí mais 3 jogos. Domingo teremos mais 2, e aí a partir da semana que vem, cacetada de jogo todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, o bagulho vai ser louco. E a cobertura do canal, como sempre, será massiva. Esse vídeo, a live de antes, marcam o início oficial da nossa cobertura da temporada 25-26. Estou muito ansioso, tem bastante coisa planejada para essa temporada. E vai ser muito bom, cara, vai ser muito bom. E é isso, tá? Obrigado a todos pela audiência. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o jogo, o que você achou aí dos times e tal. Comenta aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E é isso. Obrigado aí a geral pela audiência. Tamo junto, grande abraço e tchau.